Salve galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal e vamos para mais um episódio de WandaVision, esse cheio de mistério, repleto de mistérios, tá? O mundo perfeito da Wanda tá começando a realmente mostrar o que ele é. A gente vai ter a volta do irmão querido dela, o Pietro, e muitas outras curiosidades que realmente tá levando essa série para um lado muito mais tenso, beleza? Se ficou curioso, vem comigo que eu vou te contar os mínimos detalhes desse quinto episódio de WandaVision. Bom, galera, diferente dos últimos episódios, até o quarto, eu não vou trazer aqui tudo passo a passo à risca, tá? Porque desde o primeiro episódio até o quinto, o tempo de duração dele aumentou muito. Então, se eu for trazer aqui pra vocês, realmente o tempo de duração do episódio vai ficar muito longo. Então, eu extraí as melhores informações, as melhores cenas, os detalhes mais importantes para compartilhar com vocês, tá? Nossa ideia não é cansar vocês, mas sim prender vocês com um vídeo bem curto e objetivo. Beleza? Mas antes de compartilhar toda essa informação com você, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com seu amigo e também deixe aquele like bacana, beleza? Sem mais enrolação, vamos direto para a nossa análise. Bom, galera, analisando o primeiro ponto importante dessa cena, é que no começo do episódio, Visão e Wanda estão tentando colocar as crianças para dormir, os recém-nascidos, e eles não conseguem de jeito nenhum, e já estão até um tempo sem dormir. Nesse momento a campanha toca e a Agnes chega na porta, né? Nesse momento que ela chega, ela se propõe a cuidar das crianças, a botar as crianças para dormirem, para a Wanda e o Visão descansar. Um detalhe importante aí é que em momento algum eles comentaram com a Agnes que eles não estavam conseguindo botar as crianças para dormir, e etc. Mas ela chega fazendo essa proposta. E durante essa conversa, a Agnes ela fica com um jeito totalmente diferente, como se ela não tivesse sido controlada pela Wanda. O Visão, ele tem essa percepção de que a Agnes falou diferente com a Wanda, e ela também falou uma frase que no próprio episódio você não consegue entender tanto a frase, mas o Visão meio que tem aquela percepção que não era a Agnes desde que ele conhece, né? E a Wanda o tempo todo falando que é porque eles estão cansados, que ela nada mais veio do que fazer as crianças dormirem. Nesse momento fica um silêncio. E eles estão discutindo em relação a isso, né? O jeito que a Agnes falou. Quando eles se viram, os gêmeos já estão com uma idade avançada, mais ou menos de uns 4 anos, por volta, eles eram recém-nascidos e de uma hora para outra eles cresceram e ficaram já, deixaram de ser bebê e passaram a ser criança. E a Agnes, ela simplesmente aparece sentada nessa cena, que ela está com tipo uma roupa de academia aí, e ela está sentada e ela diz, né, quem vai entender as crianças, né, crianças são assim mesmo, ou seja, ela já deixou de se abalar, né, se fosse uma pessoa comum, ia se abalar com aquelas crianças ter simplesmente crescido de uma hora para outra. E a Wanda também utiliza em um dos seus momentos os poderes na frente da Agnes. E o Visão fala que não foi aquele combinado, eles teriam que tentar esconder o poder deles o tempo todo. Então já fica essa análise na primeira cena do episódio, esse detalhe que a Wanda ela não está tendo controle total de tudo que ela faz dentro do mundo dela, né? E o Visão está começando a perceber realmente que as coisas estão fugindo um pouco do controle. Na cena seguinte temos Mônica Rambeau, né? Sendo interrogada, na verdade, tipo, por uma psicóloga lá da área militar, perguntando qual é a última cena que ela se lembra, né? Para quem não tá lembrado, quem não tá me acompanhando, no final da cena do quarto episódio, ela foi expulsa, né, da barreira da Wanda, né? Ela fica desmaiada por um tempo e é levada para dentro daquela base. Naquele momento, ela tá despertando. Então, assim, de cara, aquele rapaz que é sócio da mãe dela, da Fundação Espada, manda uma psicóloga para interrogar ela, porque agora eles têm acesso direto a uma pessoa que ficou dentro da barreira e agora está com a consciência total do que aconteceu lá. Então ele quer o máximo de informação e ele já começa interrogando a Mônica Rambeau, não ele, né? Uma psicóloga perguntando do que ela se lembra. E ela diz que a sensação de estar sendo controlada pela Wanda é de dor, é de tristeza. Ou seja, logo a gente tem a percepção de que as pessoas que a Wanda está controlando recebem a mesma sensação do que ela está passando, ou seja, ela controla a mente, mas em todo momento você consegue sentir o que ela está sentindo. Então, a sensação das pessoas que estão sendo controladas é de dor, é de tristeza, é de desespero. Então, parece que é essa sensação que a Wanda transmite para eles enquanto ela controla eles. Logo depois, aparece eles numa cena, a qual esse sócio da mãe da Mônica Rambeau, da Fundação Espada, né, ele solta uma cena, tá um monte de homens em volta, e ele fala assim, solta a cena para Mônica Rambeau ver que a Wanda, na verdade, ela não é uma refém, ela que está controlando tudo, é como se ela fosse
né, a pessoa que está querendo causar mal para as outras pessoas. E em todo momento, a Mônica Rambeau fica defendendo a Wanda, fica em defesa da Wanda, porque ela diz que a Wanda parece desesperada naquela sensação de dor e tudo mais que ela conseguiu sentir no momento que ela estava sendo controlada pela Wanda. E ela também discute que a Wanda poderia ter matado ela quando arremessou ela pela barreira, porque a Wanda arremessa ela praticamente na cidade inteira de Westview, ou seja, de uma ponta a outra ela arremessa a Mônica Rambeau e mesmo assim ela não morre, ou seja, ela menciona que se a Wanda quisesse matar ela, realmente poderia ter matado. Em todo o tempo nessa reunião, antes de ele mostrar o vídeo, ela está defendendo a Wanda. E ele fala, então solta o vídeo para ela ver que a Wanda não é uma inocente, a Wanda não é a vítima, ela é a vilã. E ele mostra o vídeo a qual a Wanda está entrando na Fundação Espada, recuperando o corpo do Visão morto e indo embora. Então a gente já tem nessa cena os detalhes de que aparentemente a Wanda entrou na Fundação, roubou o corpo do Visão e ressuscitou o Visão. É isso que eles têm de conclusão do lado de fora na Fundação Espada. Enquanto a Mônica ainda continua afirmando que a Wanda não é a vilã pelas atitudes que ela está tendo, que ela poderia ter matado muitas pessoas, poderia ter feito muitas vítimas, e as pessoas que estão dentro lá do cenário estão sendo mantidas vivas por ela. Bom, a cena seguinte é bem bacana, né? O detalhe importante daí é que a gente vai ver todo o tempo o crescimento dos gêmeos em tempo muito rápido, como foi a gravidez da Wanda, né? Em um episódio, ela ficou grávida, dos 9 meses, teve as crianças, né? Então é muito rápido. E nesse episódio, os gêmeos já tiveram o primeiro crescimento de bebê para criança. E nessa próxima cena, né? O detalhe importante é que eles estão em cima da pia, não na verdade em cima da pia, eles estão em frente à pia, a Wanda chega, pergunta o que eles estão escondendo. Quando eles saem da frente, eles estão com um cachorrinho que eles acharam na rua, dentro da pia tomando banho. É uma cena até bem engraçada. E aí a Wanda diz que para eles terem um cachorro, gera responsabilidade e tudo mais. O Visão chega nesse momento e fala que eles pelo menos deveriam ter até uns 10 anos para poder cuidar de algum cachorro para ter responsabilidade. Eles olham um para a cara do outro, tipo assim, já que a gente precisa ter 10 anos para ter um cachorro, né, ter responsabilidade, eles olham para a cara do outro e eles crescem. Então a gente já vê aí que a Wanda não tem um controle sobre o crescimento das crianças, eles estão crescendo por vontade própria. Então já fica um detalhe bem importante que a Wanda não tem nenhum poder sobre o filho dela. Inclusive, um detalhe que eu deixei escapar para vocês, na primeira cena que eu falei que eles estão tentando cuidar do bebê, a Wanda tenta botar eles para dormir com o poder dela e não consegue. O poder dela não surte efeito nenhum sobre as duas crianças, tá? Então esse detalhe de elas crescerem sozinha também é uma parte bem importante para vocês entenderem que a Wanda não está tendo poder nenhum, apesar de eles serem filho dela. E nesse momento, um outro detalhe bem importante, lembra que eu falei que a Agnes, ela nem sabia que eles estavam sem dormir, nem sabia que as crianças estavam chorando, e ela chegou de repente, né, como uma enviada lá para poder chegar e prestar todo o serviço que a pessoa precisa na hora. Como eles acabaram de ter responsabilidade de cuidar de um cachorro, quem entra pela porta? A Agnes com uma casinha de cachorro. E o Visão mais uma vez se atenta para esse detalhe, que ele fala assim, bom, a gente nem comentou que tinha um cachorro e ela já chegou com uma casinha, ou seja, ela sempre chega com aquilo que é preciso. Então eu já mencionei em outros episódios, fica de olho na Agnes, que ela tem um papel muito importante e fundamental nessa série da WandaVision. Analisando essa cena, a gente teve o crescimento dos gêmeos e também a Agnes chegando em mais um momento inesperado, sem saber do que se passava dentro da casa da Wanda Maximoff. Agora uma cena importante com a Mônica Rambeau. Ela nesse momento... Agora uma cena importante com a Mônica Rambeau. Ela tá com a Doutora Lewis, né? E também com o Jimmy, né? Que é o policial que eu também mencionei para vocês no 4º episódio, que são personagens de filmes diferentes da Marvel, né? Que é o do Thor, e ela também aparece, o Jimmy aparece no Homem-Formiga e Vespa. A Mônica Rambeau tava conversando com eles, e ela, assim, tinha passado por uma série de exames quando ela saiu da barreira, quando ela estava sendo interrogada pela psicóloga, ela passou por uma série de exames e algumas coisas não bateram legal. Nessa discussão que eles estão tendo entre si, ela tem uma ideia. Ela, tipo assim, cadê a minha roupa, o meu uniforme que eu estava dentro do cenário da Wanda? E eles vão até o local, levam ela até onde está a roupa, ela pega uma pistola e dá alguns tiros na roupa. E aí o Jimmy fala assim, você entrou com uma roupa à prova de balas lá? E ela falou assim, não, parece que a Wanda realmente está alterando a realidade, ela está mudando o tempo lá dentro daquele lugar, isso tem sido confirmado. Então ela falou assim, bom, já que ela está mudando tudo, se a gente mandar algo que já está transformado naquele tempo,
ela não vai conseguir ter a percepção, ou seja, o radar da barreira dela não vai conseguir detectar. Como eu mencionei lá no comecinho do primeiro episódio, cada episódio vai se passando uma década, ou seja, era a década de 50, 60, 70, agora tem a década de 80. E o que eles fazem? Arrumam um drone que foi construído na década de 80 e manda para dentro da barreira da Wanda e ela não percebe realmente o drone. Então a Monica Rambeau teve essa ideia de mandar algo que já estava transformado para dentro da barreira da Wanda. Ela não detectou pelo ano que já estava sendo se passado lá dentro daquela barreira. Bom, a gente vai para a cena em que o Visão está trabalhando, ele evoluiu bastante dentro da empresa dele e ele até adaptou os computadores para receber e-mail, que na época, na década de 80, era uma coisa muito atrasada. Inclusive a gente tem um sonzinho aí muito engraçado, a gente tem uma nostalgia porque foi na época que começou a internet de escada e ele faz exatamente essa ligação no computador e faz aquele barulhinho tipo de uma cafeteira que a gente esperaria para ter uma internet de escada, E o parceiro dele de trabalho fica bem animado, com a tecnologia que ele conseguiu para ali, de receber e-mail. E o detalhe importante daí é que ele recebe um e-mail da organização Espada. Então ele recebe um e-mail da doutora Lewis e ele fica tipo assim, cara, como eu recebi um e-mail aqui de uma pessoa se eu mal acabei de fazer o processo. Então aquilo ali ele acha muito estranho, fora as outras coisas que ele já tinha vindo ligando durante o dia. E ele percebe que o amigo dele fala algo diferente, também parece que não está no controle da Wanda naquele momento, até que ele mexe no computador, o Visão usa o poder dele para mexer no computador, e ele tem a ideia de também utilizar aquele poder para mexer na cabeça do amigo dele, já que no computador funcionou, vou testar uma pessoa. E ele põe os 2 dedinhos sobre a cabeça do amigo dele, ele põe os dedinhos na cabeça do amigo dele, e o amigo dele sai do transe que a Wanda colocou. Então olha só o detalhe importante, o Visão, com o poder dele de ficar intangível, de conseguir atravessar as coisas, põe o dedo na cabeça do amigo dele e esse amigo dele sai do transe. E ele confirma o que a Monica Rambeau tinha falado lá um pouquinho antes que eu passei para vocês. Ele fala, por favor, me ajude, o tempo todo pedindo ajuda ao Visão. Ele fala que ele não é aquela pessoa que ele está interpretando ali. E ele fala, eu preciso pegar o celular para ligar para minha irmã porque meu pai está doente. Ou seja, no momento que o Visão tirou ele do transe, ele voltou do último momento que ele parou da vida dele real, onde era a realidade, que a irmã dele estava cuidando do pai e tudo mais, e o Visão nesse momento pergunta para ele, quem está fazendo isso com você? Ele, cara, não confia nela, você tem que parar ela, só que ele não menciona nome, tá? Ele fala, você tem que parar ela, e isso dói muito na minha cabeça, isso que ela está fazendo na minha cabeça dói muito, eu estou muito triste. Então isso confirma os sentimentos que a Monica Rambeau realmente falou lá, da sensação que a Wanda passa para a pessoa, de tristeza e etc, se confirmando nessa cena aí do Visão. Bom, logo em seguida a cena que eu acho mais top, que eu achei mais top nesse episódio, é que a ideia da Monica Rambeau de mandar o drone, agora depois da cena do Visão a gente passa para essa cena, e realmente a ideia funciona. Ela manda um drone para dentro da barreira da Wanda e esse drone não é detectado. Só que o cachorro que eles adotaram começa a latir. Como todo mundo sabe de costume, o cachorro consegue ter uma percepção quando alguma coisa não está certa. E os próprios filhos dela falam, alguma coisa está errada, ele está latindo de forma estranha. E a Wanda fala para as crianças, espere aqui. E ela vai até lá fora, e o drone está sobrevoando à frente da casa dela. E a Monica Rambeau tenta, tá controlando a organização Espada, ela tenta falar, Wanda, você está me ouvindo? Aqui sou eu, a Monica Rambeau e tal, tenta se comunicar com ela ali no drone. Só que, aparentemente, o drone não está transmitindo som. E aquele cara, que é o sócio da organização Espada, que eu diria até que ele é um safado dentro ali dessa organização, ele é um pilantra, o que ele faz? Ele equipou o drone com armamento, com um míssil, e a Monica Rambeau não sabia disso, ela mandou o drone inocentemente apenas para se comunicar com a Wanda, mas o cara tinha equipado o drone com um armamento, caso alguma coisa desse errada. Quando ele vê que a Wanda não está respondendo a comunicação da Mônica e ela começa a ficar com o olho vermelho, realmente no intuito de destruir o drone, ele fala para um rapaz que está controlando do lado, que está sentado ali do lado da Monica Rambeau, um dos agentes, e ele fala assim, pode atirar. Ela, o quê? Como assim? Eu perdi o controle do drone, o que aconteceu? O que você fez? Ele, pode atirar. Nesse momento a tela do drone some, a câmerazinha some. Em seguida, toca a sirene de alerta toda vez que alguma coisa vai sair da barreira, eles têm
um sensor que fica do lado de fora que detecta quando há alguma anomalia no campo. E todo mundo corre para fora, Mônica, o rapaz e todos os agentes. Nesse momento a barreira fica em uma forma vermelha e quem sai de dentro da barreira é a Wanda, carregando o drone. E ela joga o drone e fala, isso aqui é seu? Aí o rapaz vem, né, que é o que eu chamo de pilantra, que está dentro da organização Espada, ele vem e fala, Wanda, você não pode culpar a gente, foi uma defesa nossa. Ela falou, eu acho que eu posso sim. A Mônica se manifesta e etc. E eles ficam conversando ali, até que a Wanda fala assim para eles, se vocês não me incomodarem, eu não vou incomodar vocês, né? Não mexam com a minha família. É melhor vocês ficarem afastados de mim. E tá cheio de agente apontando a arma pra Wanda. Uns 15 caras apontando a arma pra ela. Ela manifesta o poder dela, mexe na cabeça deles e eles viram tudo a arma pro pilantra lá que tá na organização da Espada, que é o cara que autorizou a atirar na Wanda. E a Mônica fala, Wanda, eu não sabia realmente que o drone estava equipado, não era minha intenção, eu estava apenas tentando se comunicar com você. A Wanda não dá muita ideia e entra de volta pra barreira. Então, essa parte é muito top, ou seja, a Wanda sai da barreira com total consciência, né, do que tem acontecido lá dentro. Ela simplesmente sai da barreira e vai até lá fora e fala para eles não mexer com ela. Mas vocês vendo a cena, é muito top mesmo. Então, um detalhe que a gente traz para essa cena aqui é que a Wanda, a hora que ela quer entrar e sair da barreira, ela pode fazer isso facilmente. A gente já consegue ter essa expansão dessa informação nesse detalhe aí do quinto episódio, né? Logo em seguida, se caminhando para o final, a gente aparece numa cena a qual a Wanda e as crianças saem de casa procurando Faísca, que é o cachorro, até que eles vê a Agnes saindo de trás de um arbusto com ele, enrolado num pano, e diz que ele morreu porque ele comeu muita folha do arbusto, etc. Uma das crianças menciona assim, mamãe, você não pode mudar tudo? Por que você não traz o Faísca de volta? Você não pode mudar a morte? E a Wanda fica meio assim perplexa com a pergunta do garoto, e a Agnes fala, ué, você pode fazer isso? Ela falou, meninos, nem sempre a gente pode alterar o tempo, fazer o que a gente quer, como vocês não podem crescer a hora que vocês querem. Nesse momento o Visão chega, acolhe as crianças também e tudo mais. Aparece eles dentro de casa já. E o Visão comenta com a Wanda, que ele tirou o colega de serviço dele do transe dela. Então o Visão já está totalmente a par do que está acontecendo. Ele já começa a entender, já começa a fazer alguns encaixes para poder realmente entender o que está acontecendo. Que na verdade ele menciona para Wanda, eu não sei quem eu sou de verdade. Quando eu tirei ele do transe, ele falou para mim que ele estava sobre o seu transe, falando do colega dele, que ele estava sob o seu controle, mas eu tirei ele do seu controle. Ele disse que ele está sentindo muita dor, que ele tem família. E o Visão vai se irritando com aquilo, né? Que ele percebe que a Wanda tem controlado as pessoas. E a Wanda tenta, né, dar um jeitinho, deixa isso para lá, vamos ver televisão, e o Visão se irrita, passa para a forma dele, realmente, né, que é aquela forma vermelha que a gente conhece, e eles vão discutindo para a sala. Nesse momento que eles vão para a sala discutindo, o Visão tá bem irritado, né, com a Wanda. Ele fala para a Wanda não mentir para ele, para ela realmente falar quem ele é. E a Wanda solta uma coisa bem importante, galera. Ela fala assim, Visão, eu construí esse lugar. Na verdade ela fala que ela construiu, que ela deu o filho para eles e que eles se casaram. Se ele queria motivo melhor do que isso para ele, tipo assim, parar com esse surto dele, né? Mas de uma certa forma o Visão tá certo. Se fosse qualquer pessoa, ia reagir da mesma forma que ele reagiu. E o Visão voa, né? Bem irritado, ele voa. A Wanda também voa com a magia na mão. O que dá a entender, eles teriam um duelo ali. Até que o Visão fala pra Wanda de uma forma bem irritada, só tem algumas palavras que ela fala assim, você nunca falou isso comigo. Aí ela simplesmente desfaz o poder dela, a Reia, ele vem, a Reia também ali com ela, né, tava voando, ele desce, e eles, tipo assim, entram em consenso, mas ainda assim ele fala, Wanda, eu não tenho como acreditar em nada do que você tá falando. Nesse momento a campainha toca, e a Wanda fala pro Visão, eu não fiz isso, eu não fiz com que alguém chegasse nesse momento pra gente tentar parar a nossa discussão. E o Visão fala, eu quero acreditar em você, mas tá difícil. A campainha toca de novo e a Wanda vai até a porta. E aí é o momento mais esperado, né? Acho que todo mundo aí que viu os vídeos que saíram curtos do quinto episódio ficaram bem animados, né? Nesse momento que a Wanda abre a porta, quem é que tá na porta? Aí o Visão pergunta quem é esse? E simplesmente é o Pietro. Mas galera, não é aquele Pietro que a gente viu, o mesmo ator em Era de Ultron. É aquele ator, o Pietro, que faz o Pietro no X-Men, né? Desde todos os X-Men que saiu, primeira classe, na primeira classe ele não tá. Nos outros X-Men, em seguida que ele aparece, é aquele Mercúrio, né?
Ali ele tem um nome um pouco diferente, mas a Marvel trouxe esse ator. Mas mais pra frente vocês vão entender por que é esse ator e não realmente aquele que a gente viu em Era de Ultron. Enfim, fica esse ar do que vai acontecer, porque acaba com o Pietro em frente à porta da Wanda, dando um abraço nela, né? E o Visão, tipo assim, quem é esse cara? Então o Visão não lembra quem é ele. E daí o episódio realmente termina com o Pietro na porta da Wanda, né? Terminando com, acho que uma chave de ouro, eu diria, esse 5º episódio de WandaVision. Bom, e realmente o episódio chega ao fim aí. Eu tentei resumir o máximo que eu pude aqui para vocês, galera, né? Então, assim, trazendo uma conclusão final, nós conseguimos observar que a Wanda, ela não está tendo controle tanto interno quanto externo do seu poder, né? A gente já consegue ver aí. Atente para tudo que está acontecendo com a Agnes, vocês vão começar a entender melhor a partir do 6º episódio. Então, se você tem me acompanhado, fica de olho, em breve eu vou estar soltando a análise completa do 6º episódio de WandaVision. Agora a gente vai ter o Pietro em cena e os outros episódios estão muito top de verdade. Então, eu peço que vocês continuem me acompanhando. Mais uma vez, compartilhe com seu amigo, se inscreva nesse canal para dar aquela força bacana. E o mais importante de tudo para mim, galera, é vocês comentarem aqui embaixo o que vocês têm achado dos vídeos, qual é a sua dúvida, o que você espera, né? Ou também de alguma coisa que você não entendeu, de um filme, de uma série, de um desenho, aquilo que você gostaria que o canal trouxesse aqui para você. Esse é o nosso trabalho, entreter vocês, trazer as dúvidas aqui para vocês, beleza? Eu espero mais uma vez que possa ter ajudado vocês. Até uma próxima. Fui!